E aí, tudo jóia? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Tudo jóia também, tudo bacana. Lutando com o cabelo, porque pós-carnaval é um pouco difícil, mas vida que segue, né? Vida que segue, faz parte. Hoje eu lavei o meu, então ele tá no momento bom, que não acontece todos os dias. Bora então falar de emprego, né, Tati? Que é o que o pessoal quer saber aí. Eu acho que é assim, né, Elida? Acabou o carnaval, o ano começa de forma oficial nesse país. Então hoje é um dia para a pessoa dar o primeiro passo aí para arrumar um emprego. Já passou férias, já acabou o carnaval, um carnaval diferente, porque a gente ainda está nesse contexto bem delicado. E aí a gente quer explicar para o pessoal aqui que, na verdade, essas lives serão uma série, né, Elida? E hoje a gente vai tratar apenas do antes da entrevista de emprego. Isso mesmo, a gente pensou, né, esse mês aí de lives com um tema especial sobre entrevista de emprego, já que é um assunto que as pessoas perguntam muito para a gente, né, Tati, nossos alunos aí, pessoal que já fez curso com a gente, sempre pergunta muito sobre entrevista de emprego. Então, a gente resolveu falar o mês inteiro sobre entrevista, só que a gente vai falar sobre as diferentes etapas. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o que vem antes do momento da entrevista, essa preparação, como que a gente faz para conseguir organizar mesmo a nossa participação numa entrevista de emprego para que ela seja produtiva. Afinal de contas, o grande objetivo de todo mundo que vai fazer uma entrevista de emprego é conseguir aquela vaga. Então, a gente vai passar algumas dicas aí, alguns truques, né? Truques eu não diria, mas assim, coisas que a gente aprendeu ao longo da nossa carreira que os nossos alunos já aplicaram e que funcionou. Então, a gente vai falar um pouco aí desse momento de antes da entrevista. Acho que a primeira coisa que a gente pode comentar, né, Tati, que o pessoal pergunta muito sobre esse antes da entrevista, até a gente recebeu essa pergunta na caixinha de perguntas que a gente abriu mais cedo, com que roupa que eu vou para a entrevista, né? Essa é uma dúvida aí que o pessoal tem bastante. Acho que a gente podia falar aí de duas possíveis situações. Uma situação de uma empresa um pouco mais formal, que eu acho que você pode falar, e aí depois eu posso comentar de uma situação de uma empresa ou uma vaga, talvez um pouco menos formal. Ótimo. Só para avisar que eu tirei aqui os comentários, porque a gente tinha aberto a caixinha de comentários, né, de perguntas, só para não atrapalhar um pouquinho a experiência, mas depois a gente abre de novo aí para o pessoal. Então, bora lá. Eu mandei meu currículo, fui chamado para entrevista de emprego, que pode conter uma, duas, três, várias fases, mas vamos considerar que você está indo para a primeira vez para essa entrevista de emprego. Então, esse antes, né? Que roupa que eu preciso pensar? Em geral, o que as pessoas fazem? Por ser mais prático, calça preta, um blazer preto e uma camiseta branca por dentro ou uma camisa social preta. Não tá errado, não tá ruim, mas você pode respeitar também um pouquinho o seu estilo nesse momento. Então, o que a gente pede? Que você utilize uma roupa que tenha a ver com aquele perfil de empresa. Se você só tem a calça preta, bacana, use a calça preta. Mas você pode colocar uma camiseta azul que você gosta, que ela tem um ar um pouco mais formal, que ela é mais fechadinha em cima, que tem uma manga, que passa um ar de formalidade. Eu acho que o mais importante aqui é que a pessoa, neste momento, ela não precisa colocar na cabeça dela que ela vai ter que gastar dinheiro comprando uma roupa nova para participar de uma entrevista de emprego. Ela precisa ter uma roupa que esteja em condições, que não esteja furada, que não esteja rasgada, que não esteja com bolinha e que ela possa adaptar para aquela realidade. Às vezes ela pode pedir emprestado para um amigo um blazer, usa com um vestido para o caso das meninas, né? Ou com uma calça social, se a pessoa se sentir mais confortável. Às vezes para os meninos, você pode colocar uma calça jeans ali, um tonzinho mais escuro, não aquelas com lavagens claras, enfim, que já resolve. Eu acho que o mais importante aqui é a roupa estar em boas condições, você respeitar o seu estilo, mas que isso converse também com a linguagem da empresa. Acho que alguns perfis assim mais formais. Escritório de advocacia, não tem como. E aí eu gostaria de ressaltar assim, a importância de um sapato bem cuidado, de um sapato bem limpo, de um sapato ali que está engraxado. Isso é legal, porque transmite um asseio no momento da entrevista. O recrutador repara que você teve um cuidado para você se apresentar. Escritório contábil, que é um pouco mais formal, mas não tão formal quanto o escritório de advocacia, que tem um nível aí um pouco mais rigoroso, e algumas empresas que talvez façam atendimento de consultoria ou na área financeira, que exigem aí um perfil um pouco mais formal, porque as pessoas não querem deixar o dinheiro delas na mão de um profissional que não transmite confiança. É isso mesmo, Tati. E é importante a gente lembrar que, assim,
como boa parte das pessoas que nos segue, tá, né, por aí buscando, às vezes é uma vaga de primeiro emprego e tudo, tem aquela dúvida assim, ah, mas será que tá adequado aquela roupa que eu pensei para aquela vaga que eu, né, vou buscar? E Uhum. como a Tati colocou, empresas um pouco mais formais, é legal você se ater a esse nível de formalidade da empresa, mas também adequar a vaga que você está buscando. Por exemplo, se você vai atuar como jovem aprendiz, você pode, com tranquilidade e como a Tati falou, uma calça jeans que não seja aquelas rasgadas com muito detalhe e tal, né? Uma camiseta, se for, né, com uma golinha mais certinha, que não tenha estampa muito aparente, enfim. Você pode ajustar ali para a vaga que você está buscando. Empresas de áreas que são mais informais, geralmente tem ali como eu vou dizer, uma tolerância maior, né, a outros tipos de investimento. Por exemplo, eu sou da área de comunicação, e na área de comunicação é comum que as pessoas vão para uma entrevista de emprego de repente de All-Star, por exemplo. E para essa área está tudo bem, porque é uma área que mexe muito com a questão criativa. Mas quando você vai buscar aí oportunidades em empresas que são um pouquinho mais formais, é legal ter esse cuidado aí de adequar a sua vestimenta à formalidade da empresa. Outra dica importante é ter cuidado se a roupa não está, por exemplo, apertada demais, ou se não está folgada demais, porque às vezes a gente pega uma roupa emprestada com a frente na entrevista, né? Tipo, apareceu uma entrevista de última hora, você vai precisar de roupa, e às vezes você fala, nossa, vou pegar uma roupa aqui com alguém para essa entrevista. Só que aí o que acontece? Fica aquela impressão que o defunto era maior, né? Como diz minha mãe lá. O que é o defunto era maior? A roupa tá grande, tá esquisita no corpo da pessoa, tá desajustada. Então, isso também é importante. Não adianta a roupa ser de um estilo que está mais formal, que está bacana, mas o caimento dela não tá legal. Nem folgada e nem justa. Porque se a roupa estiver justa também, você vai ficar desconfortável, né? Vai passar ali uma impressão, às vezes até um pouco de desleixo para o recrutador. Então, a roupa precisa estar no tamanho certo, no caimento certo, e não precisa comprar roupa, viu, gente? Não faça isso, não. Tem uma coisa que a minha avó sempre falava, que é a tal da roupa de ver Deus. O que é a roupa de ver Deus? Uma roupa que daria para você ir para a igreja, para o culto, para a missa, sei lá. Que é aquela roupa que não está muito assim, né? Bagunçada, digamos assim, mas que ela também oferece um visual assim mais sóbrio, né? Uma coisa ali mais elegante. Então, na dúvida, ó, pega a roupa lá de ir pra igreja que vai dar tudo certo. Oi, Elida, você falou da roupa de ver Deus, né? E, gente, aqui não é preconceito com a do sua escolha de roupa, não é exclusão, é só uma adequação para o ambiente que você vai naquele momento. Assim como você não vai de blazer para uma piscina, para um clube, não rola também de você ir de biquíni ou de sunga ou maiô para uma entrevista de emprego. Então, é só nesse momento que a gente está falando. Ninguém que quer podar o seu estilo, a sua roupa, enfim. Fica à vontade, E tem pode escolher. uma vez que você entra na empresa e começa a trabalhar, você até pode ajustar ali o que você gosta, trazer mais a sua personalidade para essa sua função. Então, também tem isso. Às vezes, na entrevista, você vai um pouquinho mais informal e tal, mais arrumadinho, digamos, mas no dia a dia do trabalho você vai ter, de repente, uma liberdade ali para conseguir se vestir de uma maneira que seja mais a sua cara, né? Muitas vezes tem uniforme também nas empresas, então isso é uma questão que você nem vai precisar se preocupar. Dependendo da vaga que você for atuar, dependendo da área da empresa, você vai ter um uniforme à sua disposição, então é uma preocupação a menos, né? Eu não sei se o pessoal que gosta de fofoquinhas, né? Mas lá no último episódio, para a gente não sair da linha hoje, eu vou contar uma situação profissional que eu passei apertada assim, mas já posso antecipar. Que eu fui barrada no STF, então, para quem não sabe, né? A última instância jurídica deste país, por conta da roupa. Então, lá na hora que a gente vai falar do depois da entrevista de emprego, eu vou contar esse caso para vocês, porque assim, humilhação foi pouca, né? Humilhação foi pouco, dinheiro foi muito, mas enfim, resolvi o problema, mas não precisava ter passado por isso se eu tivesse pessoas, assim como eu e a Elida estamos aqui, tentando ajudar vocês, orientar vocês para mitigar esses problemas, né? Para eliminar esses problemas. Bem, a Elida comentou aqui... Eu vou cobrar esse caso lá, hein? Olha que eu vou cobrar. Você vai comprar esse caso lá. Pode cobrar, pode cobrar. Gente, a Elida comentou aqui sobre a história do perfil da empresa e tudo mais. Eu lembro de uma aluna que me contou um caso, acho que eu contei esse caso para a Elida também, que ela foi fazer uma entrevista de emprego num grande laboratório de análise de imagem
em análise laboratorial aqui em Brasília. Nós duas estamos em Brasília, somos mineiras, de cidades diferentes, regiões diferentes, porém estamos em Brasília há alguns bons anos. Um dia a gente conta a nossa história com mais calma para quem não nos conhece ainda de outras redes, né? Depois a gente vai deixar os convites aqui também. E aí ela me comentou assim, professora, menina, tava lá um tanto de gente fazendo uma entrevista, é um laboratório muito disputado para trabalhar. Por quê? Porque tem boas condições de remuneração, de qualidade de vida, de horário de trabalho, benefícios e afins. E ela disse assim, professora, tinha um monte de gente de rasteirinha para fazer entrevista. E ela percebeu que era ela a única que estava de sapatilha e foi a única contratada. É claro, gente, que a sapatilha não é o fator predominante, foi só isso que levou à contratação dela. Mas veja só, você vai trabalhar numa análise laboratorial, você tem que estar ali com todos os equipamentos de segurança, você tem que estar com o pé fechadinho, é para a sua segurança mesmo, você enquanto profissional. Se você já teve um cuidado, um zelo de pesquisar sobre a empresa e minimamente mostrar que você tem uma afinidade ali com aquela empresa, facilita e muito essa entrada, esse momento ali durante a entrevista de emprego. Essa foi a primeira rodada, que era uma entrevista em grupo, para depois fazer a entrevista individual. Então é super importante você prestar um pouco de atenção e, como a Elida disse, não é que isso vai mudar o seu estilo, mas ao longo do tempo você vai se adequando, vai se ajustando. Muitas empresas também respeitam as características de cada colaborador, as individualidades, respeita que você vai todo formal, mas com um tênis All-Star, ou que você usa uma bolsa diferente, você mostra suas tatuagens. Vem mudando alguns elementos aí do mercado de trabalho, mas nesse momento em que você está tentando a vaga, você ter esse cuidado assim, é super importante para que dê certo essa sua jornada até você ser contratado. Ô, Tati, eu vou aproveitar então e pegar o gancho para outra pergunta que fizeram, que foi assim, como me preparar para a entrevista de emprego? Porque você falou uma coisa aí que eu acho fundamental sobre essa preparação. Pesquisar sobre a empresa e sobre a vaga. O que é essa pesquisa? Muito provavelmente os candidatos aí, quem está nos assistindo e quem já buscou alguma vaga de emprego, às vezes já se candidatou ali, né, às vezes é muito de última hora, porque apareceu a vaga, você mandou o currículo e tal, e às vezes a coisa é um pouco corrida. Mas esse tempinho de stalkear a empresa, ele é fundamental. Vou explicar por quê. Na hora que você pesquisa sobre a empresa, você descobre a cara das pessoas que costumam trabalhar lá, o jeito que as pessoas costumam se vestir ou se comportar, o nível de formalidade da empresa, e essas informações todas, elas estão aí na palma da sua mão. As empresas têm redes sociais, elas atualizam seus perfis, né? Tem empresas que são menores, de repente, que você pode pensar assim, mas na empresa que eu vou lá fazer entrevista, um supermercado da minha cidade, por exemplo, não tem rede social, não dá para eu saber. Se for uma empresa que você tem um acesso fácil, vale até você dar uma circulada por lá antes do dia da entrevista, para você entender como é o funcionamento da empresa e dessa forma você vai fazer aquela stalkeada do bem, para você poder entender ali como que você vai se preparar, como que você vai se vestir, como que você vai, enfim, comparecer no dia da entrevista. E aí tem outra coisa, Tati, que eu acho importante a gente falar sobre preparação, que é como que a pessoa vai chegar lá no lugar da empresa, né? No local onde ela vai fazer a entrevista. O que você acha aí? A gente já escutou algumas histórias de alunos nossos que deram mole, digamos assim, na hora de se organizar para chegar no lugar da entrevista, aí chega atrasada, aí o negócio dá tudo errado. Então, assim, o que a gente pode dizer para o pessoal em relação a isso, a esse preparo em relação ao local? Aham. Elida, e a gente já conversou sobre isso algumas boas vezes, né? De colaborador que sabe que tem um compromisso e não se organiza. Não posso citar nomes, um dia citaremos, mas esse caso eu realmente não posso contar quem é a pessoa. É LGPD, meu povo, senão eu vou responder depois. Mas queremos problema. O processinho também. Mas acho que daqui a uns 5 anos a gente pode contar esse caso aí, que a Elida sabe muito bem. Mas assim, o que você precisa fazer? Primeiro, estudar o trajeto. Não seja você um meme do Enem, no caso da sua entrevista de emprego. Estuda o trajeto. Dá para ir de ônibus, dá para ir de metrô. Na tua cidade tem metrô, às vezes a cidade não tem metrô. Dá para ir a pé. Você vai ficar muito suado até chegar lá, porque, né, às vezes
Você pode suar, é normal. Será que você precisa levar uma outra roupa para você trocar no local? Tem algum lugar lá perto que você possa trocar? Que você possa guardar? Você tem que estudar esse caminho. Tem trânsito? Não tem trânsito? Às vezes você mora numa cidade pequena, a gente tem muitos seguidores de cidade pequena, mas que naquela hora de pico tem trânsito. Nunca tem trânsito na cidade, mas se ele tem trânsito. Aí a pessoa marcou para você uma entrevista às 6h30, você não chega na hora. Isso, assim, é um balde de água fria de uma forma, assim, imensa. E, gente, isso vale para uma entrevista presencial ou remota. Para quem não sabe, nós também fazemos seleção, recrutamento e seleção de colaboradores para empresas. Nós trabalhamos com isso já há um certo tempo. E acontece muito, na primeira etapa agora, com essa história do digital, do remoto, né? A empresa fala assim, não, pode fazer as primeiras rodadas remotas e depois a gente agenda só uma presencial com o dono da empresa, ou o diretor, ou enfim. E, gente, a pessoa não entra na hora. Não tem jeito, não vai adiantar. Então, assim, se você tiver que se deslocar, você precisa se organizar. E se você tiver que estar aqui digitalmente, você também precisa se organizar. Conecta 10 minutos antes, já fica ali preparado, verifica a internet. Se vai fazer pelo celular, coloca no modo avião. Eu tô aqui no modo avião. Vê a iluminação. Sim, meus caros, minhas caras, nós sabemos que coisas feitas em casa podem ter algumas interferências, como o cachorro resolver latir, o caminhão do lixo resolver passar, e tudo isso está perdoado. O pamonha resolver passar e gritar, olha a pamonha. Acontece também. Olha a pamonha. Está tudo perdoado, porque o recrutador, a recrutadora, quem fizer o seu processo seletivo, está ciente dessas interferências que não competem a você. Você não tem como controlar. Porém, você tem como controlar o horário que você ingressa, minimamente se a luz está ajeitada, se você está em mínimas condições, se você pensou numa roupa legal para aparecer no vídeo. Ô, gente, né? Porque você vai fazer uma entrevista online, vai estar com o sutiã aparecendo, você vai estar de regata. Não rola isso, de jeito nenhum. Então, essa preocupação vale tanto para o mundo físico, caso a entrevista ocorra presencialmente, e vale também para o mundo virtual, caso essa entrevista ocorra de maneira remota. Posso ficar de chinelo? É claro, estou eu aqui de chinelo. Ninguém está vendo a parte de baixo. Porém, isso não dá você o direito de esculhambar a situação da parte de cima e nem te dá o direito de levantar, porque vai que você está de short, que você esqueceu de colocar uma parte de baixo, está só de roupa íntima. Tem uma calça de pijama de bolinha. Exatamente. Então, você, cuidado. Se você quiser correr riscos, aí já é um problema seu. Mas a gente orienta que vista-se de forma completa, no máximo uma havaianinha aqui, né? A Havaiana pode patrocinar nós aí. Bota uma havaianinha aí e relaxa para fazer a entrevista, tudo bem. Até aí, tudo bem. Porque o seu pé não vai aparecer. Mas se for presencial, pelo amor de Deus, vai de chinelo até a porta da empresa, porque às vezes você vai passar num lugar que tem água, que tem barro, aí você guarda seu sapatinho, chega lá perto, você troca na hora. Porque, meus queridos, nós também já passamos por essas daí, já levamos água de carro na rua, sapatinho sujo, já passamos por essas. Faz parte, né? Tudo faz parte. O negócio é você ser precavido e saber se preparar para essas situações, para que isso não te atrapalhe também. Agora, a gente queria comentar uma coisa que eu acho importante dizer. Muitas vezes, nossos alunos, eles têm uma ideia assim, de que o recrutador, ele tá lá para ferrar com todo mundo. Tipo, ele tá lá para acabar com sua vida, para te deixar, assim, numa situação ruim. E não é verdade, gente. O que acontece é que o recrutador, ele tem uma missão, uma responsabilidade muito grande em mãos, que é a de selecionar o melhor candidato possível para aquela vaga. Então, por isso, muitas vezes ele vai, quando você chega na entrevista, assim, você pode ter aquela impressão, nossa, essa pessoa tá tão séria, né? Essa pessoa, ela vai ser muito exigente e tal, mas na verdade é o papel dele, né? Então, você também precisa, antes da entrevista, se preparar, digamos assim, psicologicamente, não encarar o recrutador como seu inimigo, porque ele não está ali para tretar com você, nem para te desqualificar. Ele está ali para fazer a melhor seleção possível entre candidato e empresa, né? Então, ele faz essa ponte e ele precisa também oferecer para a empresa uma boa escolha de candidatos, né? Então, quando você vai se preparar, pensa nisso, assim, vai com essa cabeça de que o recrutador ele está ali também para te ajudar, né? No caso, ele vai entender que você, às vezes, teve um percalço, né? Como a gente está falando, situações que podem acontecer, coisas que você pode passar ali de
coisas inesperadas, ele vai saber relevar certas coisas, vai saber compreender isso, e ele não está lá para tratar com você, está lá para fazer o processo seletivo. Ô, Hélida, além de não querer tretar contigo, eu queria completar uma fala aqui, que eu acho que é importante, porque a gente já passou por isso em processo seletivo. Como a Hélida sugeriu, você dá uma stalkeada do bem sobre a empresa. Porém, às vezes a vaga tá lá assim, empresa não quis falar o nome, porque acontece. Nós tivemos um cliente aqui em Brasília que pediu para a gente fazer um processo seletivo sem divulgar o nome da empresa. Algumas vezes a empresa permite divulgar o ramo de atuação, até porque fica meio difícil, né? Qualquer pessoa pode se candidatar àquele tipo de vaga, ela não sabe, ou ela está precisando de emprego, ela vai mandar o currículo dela. Que foi o caso dessa empresa. Ela autorizou divulgar a área de atuação dela. As pessoas não sabiam qual era a empresa. O que vai acontecer nesse momento? Você tem que entender pelo menos um pouco daquele ramo de atuação. Então, dá uma pesquisada como está a situação daquele tipo de empresa, aquele tipo de ramo. Se é um ramo de construção, se é um ramo de engenharia, é um ramo de saúde. Dá uma pesquisada de forma geral para você entender e você não chegar ali também muito assim, aleatório, né, para participar da entrevista. Geralmente, quando acontece isso, as recrutadoras ou os recrutadores inicialmente falarão sobre a empresa. Então, elas vão primeiro, obviamente, fazer algumas perguntas para vocês. Essas perguntas, a gente falando, eu estou falando um pouquinho do durante aqui, mas só para preparar vocês, né? Vai ter assim uma jornada de fazer algumas perguntas que não tem a ver com a empresa para depois entrar no assunto da empresa. E as pessoas vão falar sobre a empresa para você. Aí o que você precisa fazer nesse momento? Ficar atento e conectar o que você tinha pesquisado antes com o que está sendo falado ali. Hoje, a gente fez um atendimento a um cliente nosso de consultoria de transição de carreira, que ele comentou sobre essa situação, que ele fez um processo seletivo, ele não sabia qual era o nome da empresa e as recrutadoras, na hora, falaram. Um candidato, inclusive, não gostava da empresa, ou enfim, não se identificou, pediu para sair do processo seletivo. Meu Deus do céu! Acabou para essa pessoa. Não, gente, ela tem o direito, ela não sabia qual era a empresa. Isso de uma forma muito educada você pode fazer. Fulana de tal, Hélida, agradeço muito, mas eu não tenho interesse de atuar nessa empresa. Eu fico à disposição para outras oportunidades, mas eu não me vejo atuando nessa corporação, nessa firma, nessa empresa, enfim. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por toda a sua atenção. E eu encerro aqui a entrevista, esse processo seletivo. Você pode sair. Como eu já vi também, já estive em processos seletivos assim, que a pessoa chegou, não se preparou, não sabia para que era e foi avisado anteriormente, porque, gente, por mais que a empresa não diga qual é a empresa, ela te manda um e-mail, aí você vê lá o arroba, você dá uma olhada, você tem como dar uma pesquisadinha. E a pessoa chegou na entrevista e ela chegou e disse assim... eu tô aqui e tal, né? A pessoa perguntou, por que você tá aqui? Eu quero um emprego, né? Tá. O que você entende sobre essa empresa? Então, não sei nem por que o portal X, que é um portal grande, indicou o meu currículo. Aí a pessoa que estava, né? É aquilo que a gente falou. Eu fiz a primeira triagem para depois a diretora fazer a segunda triagem ali. Aí ela foi com a terceira pergunta. A moça, não sei, pode ser. Aí ela disse, muito obrigada por todo o seu tempo, eu não te vejo trabalhando aqui na nossa empresa. Boa sorte na sua vida profissional. E encerrou a entrevista. Então, assim, aqui eu tentei falar, né, não entrar um pouco no durante, mas só para você ter uma percepção de que quando a vaga não divulga, onde a empresa pesquise sobre o segmento, sobre o setor, e fique atento na hora que o recrutador for falar de onde é a empresa, porque ele vai explicar para você. Caso você sinta que não faça sentido, porque você é um profissional maduro, já está há muito tempo no mercado, você tem condições de tomar essa decisão, você pode sair. Se você é um jovem que está no início da carreira, fique, você está começando. Você ainda vai ter muito para ouvir, muito para aprender, nem que seja pelo aprendizado. Ô, Tati, eu lembrei de uma situação aqui que eu vou comentar, ainda sobre a questão da preparação, que é assim, a gente falou sobre a coisa da roupa e tal, e lembrei de uma situação de uma aluna minha, foi minha orientanda de estágio,
que ela foi para uma entrevista de emprego com um vestido que estava adequado, estava com comprimento bacana e tal, mas o que aconteceu quando ela chegou lá? Ela tinha que fazer uma dinâmica de grupo. Hoje a gente está falando do antes aqui, nós vamos falar do durante na próxima live, semana que vem, mas esse antes envolve a preparação. Que é o quê? Você já ir preparado para situações que podem acontecer. Quando os processos seletivos estão para vagas que vão receber um grande número de candidatos, é comum que as empresas tenham uma etapa dentro desse processo seletivo que envolva alguma atividade em grupo. E, às vezes, essas atividades em grupo, elas envolvem alguma coisa física, de você levantar, sentar, enfim. Durante, a gente vai dar alguns exemplos de dinâmica, mas só para você estar ligado que essa preparação, né, ela envolve aí você pensar possíveis situações que você pode passar lá na hora. Então, muito cuidado aí com saia para as meninas, né, porque pode ser que a saia restringe ali seus movimentos e na hora de você fazer principalmente uma dinâmica de grupo, isso te atrapalha. Mesma coisa vale para o salto alto, né? A gente sabe que tem saltos mais confortáveis e saltos que são aqueles assim, para você fazer a pose lá, ficar plena, belíssima, ok. Mas, dependendo do que você precisar fazer, aquele mega saltão pode te atrapalhar. Então, essa preparação precisa também envolver assim, coloca a roupa antes, dá uma andada, senta, levanta, vê se está tudo certinho, se está confortável, porque isso vai valer a pena na hora que você for, né, desempenhar lá, na hora que você for ser entrevistado, pode ser que você precise ali de alguma mobilidade, se for ter alguma dinâmica de grupo. Agora, Tati, uma outra coisa aqui que às vezes as pessoas perguntam, e é um ponto sensível aqui. Às vezes as pessoas perguntam assim, posso chegar muito adiantado? É melhor chegar muito antes do que chegar atrasado? Aí, assim, melhor antes do que depois. Porém, cedo demais é ruim, né, Tati? Explica aí por que cedo demais não é bom. Cara, se a pessoa chega cedo demais, demonstra que ela não sabe organizar o tempo dela. Demonstra que ela pode estar muito ansiosa e essa ansiedade pode prejudicá-la durante a entrevista de emprego, porque dependendo do cargo, uma pessoa ser muito ansiosa e não saber controlar isso pode impactar os demais colegas. Quem já trabalhou com gente ansiosa sabe o quanto é complicado. Tem um aluno que eu adoro, não é maldade, mas eu falo com ele assim, te acalma, menino, te acalma. Aí ele manda assim, tô calma, uma figurinha Rivotril. E aí a gente brinca muito, mas brincadeiras à parte, isso eu já falei inclusive com ele. Falei, fulaninho, você precisa lidar melhor com essa sua ansiedade, porque isso acaba prejudicando quem está perto de você. Eu sei que pode prejudicar, porque você está junto de mim o tempo inteiro. Então eu sinto exatamente quando você está muito ansioso, que você não para de me mandar mensagem, de me ligar, tu tem que te acalmar um pouco, moço. Aí ele morre de rir, a gente brinca, a gente leva isso com leveza, mas num processo seletivo que você não tem muitas chances, né? Na verdade, você tem uma, duas ali no máximo, você conseguir demonstrar esse nível de organização vai ser muito positivo para você. Aí você pode dizer assim, mas Tati, que trem complicado, porque se eu chego muito cedo pode atrapalhar, chega muito tarde, eu cheguei atrasado, não consegui demonstrar organização. Você tem mecanismos, né? Se não der para você chegar no horário, você chegou muito cedo, senta num lugarzinho ali perto, espera um pouco, alguma galeria, fica perto de uma loja. Quando estiver ligando uns 10 minutinhos, aí você já pede para entrar na empresa, você sobe, enfim, se for um segundo, terceiro andar, aí você se dirige à empresa. Gente, isso é parte da dinâmica do mundo corporativo. Nós estamos aqui para ajudar vocês de forma verdadeira. A gente poderia, né, falar um monte de coisa para vocês, passar a mão na cabecinha. Não, gente, chega cedo, não tem problema. Não vai pegar bem. Não vai pegar bem. Para a maior parte dos recrutadores vai parecer um pouco de desorganização. Se para esse recrutador, para essa recrutadora, pontualidade for algo importante, isso vai pesar negativamente para você. Então, tente demonstrar o máximo de profissionalismo. Agora é uma jornada profissional. E a gente precisa entender os códigos, né? Eu não gosto muito de usar essas palavras, não, mas aqui vai caber bem. Esse código, essa linguagem do mundo corporativo. Tem a linguagem lá do amor, tem a linguagem da vida estudantil, e essa é uma linguagem da vida corporativa. A gente fala isso não porque a gente apenas estudou, nós estudamos, nós trabalhamos,
Nós duas temos algumas funções aí importantes no mercado de trabalho, que ao longo do tempo vocês vão nos conhecer. Para quem não nos conhece ainda, pode nos seguir no Telegram, espero que não nos derrubem aqui na live. A gente tem um canal no Telegram chamado Chave do Emprego, que a gente compartilha várias dicas, vagas de emprego que a gente não coloca aqui, a gente coloca lá. Nós temos o TikTok, nós temos o podcast, tudo com Chave do Emprego. E lá você pode conhecer um pouquinho mais da gente e saber que de verdade a gente está no mercado de trabalho, que a gente atua profissionalmente, que a gente lida com outras pessoas, tem equipe, orçamentos para cuidar e que nós também realizamos recrutamento e seleção de outras empresas e também apoiamos as pessoas em transição de carreira, além também de sermos professoras, né? Tudo isso que a Tati falou, né? E mais um pouco. E ainda somos mãe de pet. Eu tenho uma gatinha e a Tati tem 3 delinquentes. Quer dizer, delinquentes não, cachorros. Mas então, voltando aqui para essa questão de chegar muito cedo, Tati, eu acho importante também que o pessoal internalize que, assim, isso pode passar um ar de desorganização quando você chega muito antes da hora. Então, chega no horário, mais ou menos ali uns 10 minutinhos antes, está de bom tamanho. Atrasado jamais, porque sempre é ruim chegar atrasado, pega malzão mesmo. E se programe. Por isso que a gente está falando da importância desses passos de antes da entrevista, né, Tati? Porque tudo isso, organizar o horário que você vai, organizar a roupa que você vai usar, conhecer um pouco mais sobre a empresa, tudo isso é importante para você fazer antes do momento da entrevista. E aí, lá na hora da entrevista, é outra história, que a gente vai falar na próxima live, né, Tati? Quer comentar mais alguma pergunta aí que você recebeu? Eu acho que eu comentei aqui das que eu tinha visto, não sei se você recebeu alguma outra pergunta que você quer comentar. O pessoal já tinha perguntado sobre perguntas feitas na entrevista de emprego, mas isso daí é tema para o nosso próximo episódio, para a nossa próxima live na semana que vem. Nos acompanhem em outras redes, que lá a gente tem muito conteúdo também. Fiquem à vontade, nos chamem. Faltou o YouTube também. Então a gente está no YouTube, a gente está no TikTok, está no Telegram. A gente tem podcast em todas as plataformas, em todos os agregadores. Aqui também no Instagram. Então fiquem à vontade, podem nos mandar mensagem que a gente está à disposição para ajudar vocês. E só um último aviso. Algumas pessoas viram alguns vídeos nossos sobre análise de currículo. Esse tipo de atividade aí a gente encerrou, porque foi só por um período de tempo. Pode ser que daqui a pouco a gente volte de novo, a gente vai voltar com outras surpresas, mas por agora a gente não está fazendo mais análise de currículo, tá, pessoal? É isso mesmo. Então, tem dúvida, comenta com a gente aí, a gente sempre abre as caixinhas de pergunta, e aí a gente vai juntando esses assuntos aí para a nossa próxima live, que vai ser quando? Quarta-feira, neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal. Então, espero vocês. Até mais, Tati. Obrigada pelo papo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.